Oi, gente. Bom, vamos tentar fazer uma conversa bem legal aqui. Meu nome é Leila, eu sou coordenadora do projeto Serzindo. E ao invés de eu explicar o que é o Serzindo, eu achei melhor eu trazer um videozinho para vocês. Bora lá? O Brasil é formado por imigrantes. São Paulo é uma cidade formada por imigrantes. O projeto Serzindo, ele acolhe refugiados e imigrantes na cidade de São Paulo, dando formações ligadas à indústria textil. Mismo intentando hablar portugués, muchas personas así no entienden ni quieren. Y eso ha sido así un impedimento y una barrera total. Tal vez ni tanto en el sentido cultural o de las costumbres. O preconceito que cria uma grande barreira. Tem parte da população brasileira que eles discriminam a chegada dos refugiados e imigrantes por algum motivo. Pode ser ignorância, por falta de conhecimento, e pode ser também, muitas vezes, fomos julgados de chegar aqui para tirar o emprego dos brasileiros, para trazer doenças, crises e problemas. Mas isso não é verdade. É o trabalho que a gente realiza junto com essas pessoas, em parceria com esses alunos, que são pessoas extremamente vulneráveis, não só numa questão econômica, né? Eles vieram para um país novo, com uma língua diferente, com uma burocracia diferente do país, deixando, na maioria das vezes, toda a família para trás, para buscar uma nova oportunidade. Empecé a estudiar, empecé a hacer el curso de costura con la intención también de buscar tal vez un empleo, porque pude empezar a trabajar, conocí a personas, me sentí en casa y valorada, en el sentido de que mismo sin hablar el idioma, las personas intentando entenderte y poniéndose en tu lugar y no tratándote tal vez como el inmigrante que viene y que necesita, sino dándote un lugar de decir, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos cómo estás? ¿Te estás bien? Y son pequeñas cosas que te hacen bien, te hacen sentir importante. Y tal vez de estar en un bajón, de repente esas pequeñas cosas que hacen subir el aula. A gente necessita muita empatia, né? As pessoas têm que realmente sensibilizar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Um trabalho que é bom para ajudar a gente, porque quando eles não conseguem, eles ajudam. Porque quando eles não precisam também, só faz um cadastro e eles ajudam. É muito bom, muito legal. Yo no necesito salir a comprar nada, a mí me traen todo el material, yo solamente me dedico a costurar y eso está bueno. É criar junto com essas pessoas oportunidades. Para nós imigrantes haitianos, no momento da pandemia, é um pouco complicado para nós, porque vários haitianos se perderam os empregos. As pessoas entendam qual é o motivo que a gente deixou a nossa pátria. Acho que ninguém fica feliz quando abandona sua família, sua cultura, sua terra, seus amigos, sua língua nativa. E acreditamos que nós somos todos filhos de mesma terra e Deus criou a planeta sem fronteiras. E é isso que a gente quer que essa pessoa se conscientize, de que sim, ela é um cidadão do mundo e sim, ela tem direitos humanos. Porque o migrar é um direito humano.
chocolates agora. Obrigada. Bom, gente, é isso que a gente faz. Antes de continuar, eu queria fazer uma perguntinha, queria que vocês participassem aqui. Quem aqui é brasileiro? Quem aqui os pais são brasileiros? E os avós? E os bisavós? 3 pessoas. É isso. Se o refúgio está na casa de todo mundo. Pode não ter sido um refúgio escolhido, né, como é a casa o caso dos refugiados, principalmente europeus e imigrantes europeus na década de 20, onde eles receberam uma série de benefícios para virem para cá, né? E o Brasil também estava no processo de embranquecimento do povo, né? Ainda estava na questão do final da escravidão, mas a gente também tem uma grande parcela da população que a família vem de refugiados e imigrantes forçados, escravizados, que é a população negra brasileira, afrodescendente, né? Também são imigrantes que deixaram uma história para trás. E é isso que a gente esquece muito. Só uma curiosidade, hoje no mundo tem mais refugiado, mais imigrante brasileiro em outros países do que imigrantes e refugiados dentro do Brasil. Ou seja, a gente acha que tem muito imigrante no Brasil, mas a gente tem muito mais brasileiro nesse papel fora daqui. O projeto Serzindo, ele fica dentro do equipamento público, que é o SIC do imigrante, que ele funciona como se fosse um poupa-tempo, né? Porque a legislação para a imigração é completamente diferente de uma legislação para brasileiros, óbvio, né? Essas pessoas, a gente quando nasce, a gente já começa o nosso processo burocrático, que é a certidão de nascimento. E essas pessoas, elas têm que trazer a documentação delas para cá, começar uma nova vida e começar tudo de novo, sem saber como faz e muitas vezes sem falar o idioma, o português. Elas vêm para o Brasil, na verdade, na maioria das vezes não é uma escolha, não é um planejamento. Elas vêm fugidas de fome, de guerra, de situações que se tornam insustentáveis. Falando um pouquinho da população que a gente atende, não sei se vocês sabem, mas hoje um professor na Venezuela, ele ganha o equivalente a R$200 por mês. E R$200 não dá para viver em lugar nenhum, nem na Venezuela. Hoje a Arinapam, que é o que eles fazem, o que a gente come como pão, né? Aqui, que é como uma tortilha. O saco de Arinapam está equivalente a R$50. Então, o professor passa o mês com 4 sacos de Arinapam. E é disso que essas pessoas vêm fugir. E elas chegam aqui com crianças, elas vêm de regimes ditatoriais, de violência civil, de desestruturação da família e de todos os sonhos dela. E muitas vezes essas pessoas, elas vêm com uma formação acadêmica. Não é raro a gente receber no Serzindo pessoas, advogados, engenheiros, médicos. E no Brasil acontece uma coisa muito cruel, que não acontece na maioria dos outros países, que é uma coisa que a gente chama de revalida, que é a revalidação de documentação acadêmica. Então, a revalida, como que ele funciona? A pessoa chega aqui, ela é advogada na Venezuela, cara, PhD. Bom, pessoa boa. Ela chega aqui no Brasil, ela começa o processo de revalidação, junto com os órgãos competentes, então ela entrega toda a documentação dela, já como refugiado ou imigrante dentro do Brasil, e ela entrega para o MEC. E daí o MEC vai mandar uma documentação para todos os conselhos de classe daquela profissão.
os municipais, os estaduais e os federais. E todos eles têm que validar essa documentação. Hoje em dia, um revalida de médico demora 5 anos. É mais fácil a pessoa fazer faculdade de novo. E não é só isso. Cada folha de documento, cada verso de documento, ele tem que ter uma tradução fundamentada para o português. Né? Então, precisa alguém traduzir e assinar, tendo um registro na junta comercial, falando que aquilo lá é válido pela lei. E cada tradução juramentada custa R$80. Daí ele tem que levar no cartório para fazer o apostilamento. E cada verso de folha custa R$125. Só que ele tem que fazer isso com diploma, com histórico escolar, com o passaporte, com a certidão de nascimento. Então, o revalida custa, assim, por baixo, mais ou menos uns R$800 para uma pessoa que não tem nada. E que ela vem para cá e ela não sabe se quer pedir ajuda para achar um centro de acolhida. E quando ela acha um centro de acolhida, ela não consegue ficar com a família dela, porque o centro de acolhida que encaminharam ela é um centro de acolhida masculino. Então ela já perdeu a família inteira dela, e chegando aqui no Brasil, aonde, nossa, que bom, eu não consegui recomeçar, ela não consegue recomeçar. Então esse médico, ele vai buscar um emprego que ele encontrar na comunidade dele. Por que a gente vê muito em São Paulo as comunidades de imigrantes? Por causa disso. Porque são sistemas de apoio, são redes de apoio. Eles não têm o pai, a mãe, o vizinho que cresceu com eles, os melhores amigos. Então eles têm que criar essas raízes aqui também. E até... Alguém aqui já viajou para fora do país? Falando um idioma completamente diferente. No final do dia não é cansativo, cara? Você chega em casa e você só quer tomar um banho e falar português, entendeu? Porque você está exausto, o seu cérebro está cansado. E é isso que acontece, isso é um dos motivos da gente ter comunidades. E por serem os mesmos costumes, né? São pessoas que você não precisa se explicar. Você não precisa explicar o porquê que você quer comer, ou porque você quer rezar, ou porque você se veste assim, ou então porque você trata seus filhos assado. São pessoas que você conhece. E, infelizmente, quando esse médico chega aqui, o trabalho no Brasil já é escasso. E se esse médico veio da Venezuela, ou um professor na Venezuela, vamos continuar no negócio do professor, e ele ganha R$200 por mês, se ele ganhar R$400 numa oficina de costura, ele tá bem, né? Na cabeça dele ele tá bem. Porque afinal de contas ele tá sem pagar aluguel, porque ele mora na oficina de costura, sem pagar comida, porque o empregador dele compra a comida dele. Ele não pode escolher, mas ele compra. E ganhando o dobro do que ele ganhava na Venezuela, olha que negoção, ganhando R$400 por mês. Esse é o trabalhar na luta da escravidão. E isso não é coisa de televisão, que a gente está vendo lá no Sul, ou então em Minas Gerais. Não, isso acontece aqui no centro de São Paulo. Bom Retiro tem um grande índice de oficinas que são fechadas por trabalho na luta da escravidão. E muitas vezes acontece com membros da família também, né? Então, um primo tem uma oficina e chega outro primo da Bolívia e está precisando de um lugar para ficar. Olha, mas eu só posso pagar R$200, tá tudo bem, porque lá eu ganhava R$50, então tá tudo certo. E é isso que acontece aqui em São Paulo. Vamos falar de documentação. A pessoa, ela chega na fronteira, vamos falar de Venezuela, que eu acho que é mais palpável. Ela chega na fronteira, em Pacaraima, e ela passa pela fronteira do Brasil para o Brasil. Passando na fronteira, ela passa na Polícia Federal para conseguir entrar. Daí aí ela tem 2 formas de entrar. Ou como turista, que ela pode ficar 3 meses aqui, não pode trabalhar, mas ela pode ficar 3 meses aqui. Ou ela entra como refugiada. A partir do momento que ela entra como refugiada,
Alguns países, tá, que são considerados países onde as pessoas podem vir como refúgio. O Afeganistão, se eu não me engano, agora abriu como refúgio, não abriu, Gabriel? O Afeganistão, não tenho certeza se Angola também, mas Venezuela eu tenho certeza absoluta. E ele entra como refugiado, ele passa por Pacaraima, entra como refugiado, entrega toda a documentação dele e da família dele. Ele não tem um registro nacional de estrangeiro, que é o que a gente chama de RNL. Esse RNL vai passar por uma análise. Demora mais ou menos 3, 4 meses. Durante a pandemia demorou mais de 1 ano. E esse é um documento como se fosse o nosso RG. Então, é necessário para tudo, inclusive para benefícios sociais. Porque, veja só, outro dia atendi um caso de um afegão, que ele estava lá no SIC do imigrante, a gente estava falando justamente dos equipamentos públicos não terem pessoas que falam outro idioma, né? E é um pouco bizarro. Não estou falando que todo mundo tem que falar outro idioma, tá? Estou falando que o equipamento público que atende refugiado e imigrante deveria ter alguém que falasse uma segunda língua. E eu estava ajudando o pessoal lá do SIC, e o rapaz com a mulher, 3 filhos, a mãe e o pai. Tinha acabado de chegar e ele falou assim, então, mas eu quero saber como é que eu faço para receber o benefício social. E eu quero também ir para um centro de acolhida. Eu falei assim, olha, você precisa primeiro passar por uma série de documentações, inclusive fazer um CAD único. Todo mundo sabe o que é CAD único aqui? Sabe? CAD único é um cadastro do governo federal para benefícios sociais. A grosso modo, tá? Mas só para contextualizar. E daí depois vai passar por análise e você pode receber esse benefício sim. E ele falou, quanto tempo isso demora? Eu falei, 90 dias. Ele falou assim, e o centro de acolhida? Isso foi no final do ano passado. Eu falei assim, olha, a gente pode tentar no 56, que é o telefone que a gente usa para assistência social, para serviço social no município de São Paulo. E a gente pode ver o que a gente consegue, mas eu não garanto. Ele disse, nossa, quando eu fui na embaixada brasileira em Islamabad, me falaram que eu poderia vir para cá porque era um lugar seguro e que eu teria acolhido, inclusive, benefício social. Eu estou com a minha família inteira aqui, não tenho R$1. E é isso que acontece. As pessoas que estavam em Guarulhos, elas não estavam em Guarulhos porque, meu Deus, não falo português. Não, é porque elas não têm dinheiro mesmo. Elas gastaram o dinheiro inteiro delas, que elas tinham de uma vida no visto, para poder evitar de ser morta. É isso que acontece. Bom, conseguiu o protocolo de refúgio. Vamos refazer a nossa vida. O protocolo de refúgio é um documento oficial do governo federal. É um número de protocolo bem grande, assim, mas está no papel. Este documento é válido como um documento oficial do governo brasileiro. Nenhum sistema brasileiro aceita o número de protocolo. Nenhum. Nem o CAD único, nem o MEC, nem o sistema do postinho, do SUS. Enquanto eles não tiverem o documento oficial, eles não podem fazer nada, nem passar mal. Porque o único documento brasileiro que eles têm é o CPF, porque sem o CPF eles não compram nenhum chip de celular. E além de tudo isso, que é uma coisa que a gente falou muito no vídeo, e que a gente percebe muito isso nos nossos beneficiários, é a falta de empatia que a gente tem, e não estou falando que é só a gente, eu estou falando do ser humano, não estou falando brasileiro, de achar que uma fronteira define, né? Então, quem é americano é isso, quem é venezuelano é isso, quem é brasileiro é assado, quem é italiano, enfim. E o que essas pessoas passam poderia acontecer com a gente, né? De repente, se estourasse uma guerra civil aqui, a gente teria que partir para outro lugar, né? Não sei qual a opinião partidária de vocês, mas
mas um pouquinho a gente está em vias dele. E a única coisa que eles buscam é um recomeço como os nossos avós, como os nossos bisavós tentaram. A minha avó veio fugida de guerra da Lituânia. O irmão dela nasceu em um buraco na neve que a minha bisavó pariu. E ela comia sopa de pedra. Ela não comia sopa de pedra, né? A minha bisavó colocava lá no fogão um monte de pedra com água e as crianças chegavam, mãe, tá pronto? E ela falou assim, não, mais um pouquinho. Mãe, tá pronto? Não, só mais um pouquinho. E as crianças dormiam de fome. E quando eu contei essa história para uma colega minha, a Wendy, que é uma venezuelana maravilhosa, uma mulher super encantadora e super corajosa, ela começou a chorar e ela falou que na travessia ela fez isso com os filhos dela. Ela estava fazendo a travessia com um filho de 5 anos e uma filha de 8. Porque eles não tinham mais o que comer na Venezuela. E ela pegou tudo que ela tinha e começou a vender de cidade em cidade para poder juntar dinheiro e ir para a próxima cidade. E a maioria da travessia ela fez a pé. E hoje ela está bem. Hoje ela trabalha comigo. Ela é meu braço direito, ela é minha assistente. Falando de documentação, a gente já falou da questão de que uma pessoa que fez faculdade fora não consegue trabalhar aqui. A gente já falou que o sistema brasileiro é um pouco falho na questão de numeração de documentação. Mas uma coisa funciona, uma coisa bem legal. No primeiro e no segundo grau, sou um pouquinho velha, né? Falar primeiro e segundo grau, enfim, até antes da faculdade, já não sei mais o nome. As crianças podem se matricular na escola, é só levar a mesma documentação dos brasileiros, certidão de nascimento, cartão de vacina e a documentação do pai, e 2 dias depois eles estão matriculados. Uma única coisa que é muito chata é que se você for prestar vestibular, você precisa fazer um ENSEJA, que é como se fosse um EJA de língua portuguesa, para você conseguir validar o seu idioma. E tem um órgão aqui no Brasil que faz essa prova, 2 vezes por ano. E olha só, eles pedem essa prova para fazer o processo de naturalização. Ou seja, se você quiser se naturalizar, você tem que escolher o dezembro ou julho. Antes disso, não dá. O Brasil, desde 1920, ele convida as pessoas para virem para cá. Eu sou completamente a favor da imigração. Se a gente for ver o processo na Alemanha, o PIB alemão aumentou depois que eles diminuíram as leis de imigração deles. Eu acredito que isso aconteça aqui no Brasil também, mas de uma forma inteligente. Não adianta você subjugar um monte de pessoa que tem um monte de qualidade maravilhosa e que de repente poderia, talvez não trabalhar como médico, mas trabalhar na medicina. Ou então não trabalhar como engenheiro, mas trabalhar com engenharia, né? E, de repente, mudar um monte de tecnologia e também chamar de Brasil. Uma pessoa que atendi há pouco tempo lá no Serzindo, eu estava tentando convencer ele a não entrar com o processo de naturalização. E ele olhou para mim e disse assim, Leila, você está aqui por causa da sua avó. E é verdade. A minha avó era costureira e a minha avó, ela bateu na porta do Bom Retiro inteiro, sem falar português, pedindo um emprego. E deram um emprego para ela. E ela, no horário de almoço, estudava português com a filha do dono. Que é mais ou menos o que a gente faz no Brasil. E eu devo... se eu estou aqui hoje por causa da minha avó que paga a faculdade do meu pai que paga a minha faculdade. Enfim, é isso. E eu falei para ele, sim, eu estou aqui por causa da minha avó. Ele falou assim, eu quero que os meus netos falem isso de mim um dia. Eu tenho orgulho de estar aqui no Brasil, eu preciso que vocês tenham orgulho de eu estar aqui também. E é isso. Espero que vocês, se vocês tinham alguma dúvida da questão de refúgio e de igualdade de oportunidades e dificuldades,
que vocês saiam daqui um pouquinho pensativos sobre isso. E deixei alguns folhetos lá na mesa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o Projeto Serzinho está aberto, inclusive para experiências e conhecer os nossos beneficiários. Tá bom? Obrigada. Leila, muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras e essa experiência compartilhar conosco. Acho que vai ser de extrema riqueza, porque agora eu gostaria de convidar o psicólogo Gabriel, que tem uma experiência, né, direta do trabalho da psicologia com, com esses povos migrantes e refugiados. E pelos bastidores, algumas coisas que eu fiquei sabendo, as coisas têm um contraste, né, muitas vezes, que a gente encontra, né, realidades distintas, mas uma população que demanda, né, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, Gabriel, eu gostaria de passar a palavra para você. Boa noite, gente. Obrigado, Leila, pela apresentação. Eu acho que também vai me ajudar muito e ajudar todo mundo aqui a compreender também o que eu vou trazer agora, além de relatos, né, tão relevantes. A gente pensar a questão da migração e refúgio. Bom, para começar falando com vocês, eu gostaria de fazer aí uma... Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos a respeito da diferença entre migrante e refugiado, né? Porque o refugiado, isso segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, é aquele que está fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Então, toda essa classificação, né, ela é elaborada a partir de alguns consensos, a partir de algumas legislações, inclusive internacionais, devido à importância de que essas pessoas sejam de fato acolhidas, porque elas estão em risco, né? Elas estão em uma situação de extrema vulnerabilidade, e essas pessoas elas não devem ser expulsas ou devolvidas para os seus países por conta dessas situações, colocarem ela em risco, né? A sua vida, enfim, a sua integridade física e liberdade. Enquanto que o migrante, ele é aquele que, por motivos diversos, tais quais motivos familiares ou econômicos, migra de um território para o outro, seja cruzando fronteiras nacionais ou dentro de um mesmo país. Hoje a gente usa muito a denominação migrante em inúmeras situações, porque a gente pensa justamente que a migração é um direito humano, né, independente de cruzar fronteiras, né? As fronteiras elas estão aí no meio, mas a realidade humana ela vai muito além disso. Bom, e aí vamos pensar um pouco, né, a partir do momento que essa pessoa chega no Brasil, quando a gente está pensando em saúde mental, como que ela vai poder acessar serviços de saúde mental? Quais são os dispositivos na rede que podem ajudá-la a se estabelecer de uma forma melhor? Então, a gente tem aqui o Sistema Único de Saúde, que enfim, é muito relevante nesse contexto. As pessoas que chegam muitas vezes sem dinheiro precisam recorrer a serviços de saúde, ainda mais se a gente pensar em pessoas que fizeram uma travessia longa, que vêm do outro lado do mundo e muitas vezes, por conta da informalidade, não conseguiram acessar serviços de saúde. Então, a partir do momento que chega aqui, podem acessar os serviços do SUS, que é universal. Então, se você tiver um protocolo de visto, um passaporte, qualquer documento com seu nome, você vai lá. E se você não tiver nenhum deles, você também vai ser atendido numa emergência, tá? A gente tem também a assistência social e os dispositivos públicos de outras áreas, como, por exemplo, das secretarias de Direitos Humanos e Cidadania, que também fazem um papel muito importante, e as organizações da sociedade civil. Então, vamos lá.
É importante lembrar que a promoção de saúde mental ela não é feita apenas com psicoterapia e tratamentos farmacológicos, né? A pessoa ela precisa ter um abrigamento, né? Uma segurança contra o frio, contra a chuva, o vento, precisa de alimentação, precisa de segurança. Isso é o básico. Isso também é promoção de saúde mental. E aí, depois disso, a orientação, a escuta, até a atenção especializada, que pode ser, de fato, tratamentos psicoterápicos e psicofármacos. Bom, e aí nessa rede, a gente tem o SUS, que vai promover ações, né, que fornece serviços na atenção primária. Então, a pessoa consegue acessar isso por BS, por exemplo, pelo postinho, pela atenção secundária ou especializada e pela alta complexidade. Na assistência social, nos direitos humanos e na cidadania, a gente tem centros de acolhida especiais, que são para acolhimentos um pouco mais longos. A gente tem as casas de passagem, que, por exemplo, em Guarulhos, a gente sabe que hoje isso está sendo posto em prática justamente por conta da alta rotatividade, né, do número muito grande de pessoas que têm chegado no aeroporto, dos afegãos, por exemplo. Então, casa de passagem é muito importante para essas pessoas não terem que ficar esperando muito tempo para conseguir um centro de acolhida onde ela possa ficar por mais tempo. Existem repúblicas, que são serviços também da assistência social, que depois que a pessoa passa por um centro de acolhida e já se estabeleceu um pouco melhor aqui no país, ela consegue ir para um espaço que é um pouco menor, enfim, em número de pessoas, né? E ela tem também mais autonomia nesse processo. E aí existem os centros de referência. Aqui em São Paulo a gente tem o CRAI, Oriana Jara, que é o Centro de Referência do Atendimento ao Imigrante, né? E também tem o Centro de Cidadania como o Ciclo Imigrante, que a Leila comentou com a gente agora há pouco. Organizações de sociedade civil, a gente tem muitas, por sorte, né? E algumas que fazem trabalho com essa população de imigrante e refugiado já há muitas décadas. A Caritas, aqui de São Paulo, ela se destaca por isso. A gente tem também a Casa do Imigrante, que é da Missão Paz. E, assim, falando de organizações, temos também organizações internacionais, a Cruz Vermelha atua com esse público. Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio está também sempre em articulação com isso, e a OIM. Bom, então, quando a gente está pensando em saúde mental e migração, é bom a gente pensar em alguns pontos-chave, né? Primeiro que, muitas vezes, quando a gente fala de refúgio, a pessoa veio para cá num processo um tanto quanto urgente, né? Então, não é aquela migração que você tem anos para se preparar, para aprender um idioma, para estudar a respeito de hábitos. E aí, muitas vezes, a pessoa se viu numa situação de risco e precisou emigrar, precisou ir para outro país. Então, é muito importante que a gente pensar que a pessoa, quando ela chega nesse contexto do refúgio ou migração, ela vai precisar conhecer o território ao seu redor. Então, conhecer as redes de apoio, conhecer os espaços que ela pode ocupar. Com relação à rede de apoio, é muito importante, viu? A gente percebe que, com um público de migrantes que já tem um fluxo mais antigo de alguns anos, as pessoas conseguem chegar e elas conhecem alguém que é desse mesmo país ou que tem uma origem similar. Essas pessoas fazem uma comunidade, essas pessoas, por vezes, se auxiliam. Nem sempre, às vezes, também a gente percebe que existe uma certa exploração, mas, ainda assim, existem espaços que são de acolhimento e que são muito importantes para que essas pessoas se estabeleçam. A gente precisa também falar sobre os direitos e deveres das pessoas quando elas chegam no Brasil. Elas precisam tomar conhecimento da legislação. Isso é um processo muito importante para que essa pessoa não seja ainda mais marginalizada. E também, né, colocar um pouco do que essa pessoa pode encontrar no país. Né? Quais são as oportunidades que ela vai ter aqui. E também quais são os riscos. Bom, a Leila já falou para a gente, né, a respeito disso, da dificuldade que é se deparar constantemente com os limites daquilo que a gente consegue expressar para os nossos interlocutores. Né? O cansaço
que isso nos traz e também da limitação que isso pode representar para a saúde mental de uma pessoa, né? Até mesmo quando ela vai buscar um tratamento. Se a gente pensar que muitos serviços não contam com pessoas que falam outros idiomas, e ainda que a gente tem públicos de imigrantes que não falam perfeito inglês, eles falam um idioma que quase ninguém fala no Brasil. Essa pessoa vai ter uma dificuldade muito maior em acessar os serviços, né? E ainda por cima existe essa dificuldade com a língua, e a gente percebe que eventualmente, junto dessa dificuldade para acessar serviços, eventualmente a pessoa vai ter que lidar com situações de racismo e ou xenofobia, que é a discriminação feita para com a população migrante. Vamos fazer um exercício aqui de pensar, né? Você, quando nasce, ganha um nome. A sua família, ou o grupo do qual você nasceu, geralmente a sua família, né? Ela te traz alguns valores. E você pega isso para a sua vida, né? Você pode ser que você tenha ouvido dos seus pais: olha, você vai fazer faculdade, isso é importante, né? Vai ser alguém na vida. Ou, às vezes, você trilha um caminho que você ganha um reconhecimento da comunidade que está ao seu redor. Isso é muito importante para você, né? E, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que nós temos aí alguns predicados, algumas qualidades, e isso é estruturante da nossa identidade. E aí, de repente, você vai para um país que não fala a mesma língua que você e que, eventualmente, as pessoas não vão conseguir pronunciar o seu nome. Então, você, que já pensou: nossa, eu era respeitado pelos meus colegas, pelos meus amigos, eu tinha me formado em alguma coisa assim, eu tinha muita experiência numa área, e de repente eu chego num lugar onde nada disso é reconhecido, né? Eu sou visto apenas como um migrante ou como um refugiado. E isso traz um certo sofrimento, né? Uma sensação de esvaziamento. Tem aqui um exemplo que é sobre justamente os campos de concentração, né? Que fala o seguinte: para seguir vivo, um sujeito tinha que deixar de ser quem era, ou, para seguir sendo quem era, tinha que morrer. É muito extremo, né? E ainda tem um outro exemplo, onde Indorski e Conte, a partir da estudo psicanalítica de exilados, apontam que ao trauma das violências físicas e morais soma-se o incontornável traço da condição do exílio, que, longe de restringir-se a um afastamento geográfico e impossibilidade de retorno à pátria, refere-se a um processo psíquico específico de desenraizamento da identidade. E é um pouco disso que a gente está falando. Também tem um aspecto que, por vezes, a gente percebe na atuação com esse público, e que é uma questão muito delicada, que é do imigrante sobrevivente que, conseguiu escapar pessoalmente daquela situação que colocava em risco a sua vida, ainda no seu país natal, enfim, na região onde vivia, pode ser o mesmo país, mas ainda assim alguns amigos ou familiares ficaram para trás. E aí a pessoa ainda tem que se deparar com o limite do que ela pode fazer para essas pessoas. Então chega aqui e não tem nada, né? E até se estabelecer, a gente percebe que é uma dificuldade muito grande. Se a pessoa passa meses para aprender um idioma, para conseguir se inserir no mercado de trabalho, enquanto que pode estar sabendo: olha, minha família lá no lugar onde eu saí, ela está passando fome, minha família está numa situação muito difícil. Então isso é um estressor muito grande e pode mobilizar um sentimento de culpa que também é muito complicado. A Ana Gebrim, que ela, na tese de doutorado dela, e ela estuda a questão da migração, ela fala sobre um relato, né, de um caso de um homem que passa um pouco por essa situação da culpa, né? E aí ela fala assim: em casos graves, difíceis e tantas vezes considerados inanalisáveis, que é uma parte da perspectiva da psicanálise,
configuram situações que convocam o analista a pensar em intervenções fora do ordinário, né? É um nível de angústia muito grande que essas situações mobilizam, e realmente, muitas vezes na prática, a gente tem que pensar em diversas alternativas, uma atuação que seja composta por várias frentes, né? Multidisciplinar e em rede. Bom, eu vou falar agora de alguns exemplos para atuação com imigrantes e refugiados a partir da psicologia, que são atuações que elas são importantes porque elas auxiliam na promoção dos direitos, né? E pode ser que tenha aqui alunos da psicologia que possam se interessar por isso, eu espero que sim. Então vamos lá. Atuação na psicologia clínica com refugiados. Existem organizações aqui em São Paulo que fornecem atendimento clínico psicológico a migrantes e refugiados, como por exemplo a Caritas São Paulo, Caritas Arquidiocesana. E bom, na condução do processo psicoterápico, com a necessária abertura à diferença, e como propõe a Ana Gebrim, né? Que seja uma oferta de escuta que parte de diferentes dimensões. Então, antes de mais nada, é uma escuta como presença de corpo, como um corpo que sustenta e suporta ouvir a dor do indizível do outro. Um corpo que não cede diante do horror, que pela insistência e pela permanência das condições da imersão da palavra bordear o acontecimento. Por quê? Porque a gente está falando de situações muito críticas de muita vulnerabilidade. E aí, quando a gente está falando disso, é importante a gente pensar que essa pessoa é transbordada por essa angústia, muitas vezes, e ela fica nessa condição de um sofrimento, de uma vítima, de uma testemunha dos horrores que ela pode ter vivenciado, enfrentado ou até mesmo testemunhado no seu país. E que, ao propor uma escuta, ao estar ali ao lado, você está também dando a possibilidade dessa pessoa falar sobre a própria vida e operar uma transformação na sua posição subjetiva. De alguém que está transbordado por isso, para alguém que começa, ao endereçar essa questão, a dar forma, a dar contorno para esse sofrimento e poder também viver de outras formas. Bom, também é possível atuar com a psicologia na orientação profissional para esse público, o que é uma coisa muito importante, na verdade, né? Porque, como a Leila estava falando, a questão da inserção no mercado de trabalho é também um fator de muita importância para essas pessoas. Então, a gente, na psicologia, né, pode apresentar o contexto de mercado de trabalho brasileiro até como base para escolhas mais seguras, mais bem fundamentadas, porque às vezes a pessoa vem com uma perspectiva que está muito fora da realidade, para bem ou para mal. A gente pode também apresentar oportunidades para aqueles que se encontram migrantes ou refugiados. Então, entender, por exemplo, de projetos que fornecem condições de trabalho, que têm vagas, ou que articulam essas vagas. Com a educação a respeito de legislações e direitos trabalhistas, como prevenção e exploração. Isso é essencial. Porque muitas vezes as pessoas vêm para cá e a rede de pessoas que elas conhecem fornecem proteção para um lado e exploram para o outro, como a Leila estava falando. Então é muito importante que saibam, né, dos direitos das legislações trabalhistas. E com a sondagem, mapeamento de experiências, conhecimentos e interesses como meio de articular isso, né? A gente, enquanto centro de acolhimento, enquanto organizações, consegue fazer aí um mapeamento, ter ali aquela lista das possibilidades que essa pessoa tem, das qualificações que ela tem, que muitas vezes são muito grandes, são muitas as qualificações também. Então, é importante que isso se articule bem. Bom, a atuação também em centros de acolhida, abrigos e casas de passagem. Nesses espaços, essa pessoa pode ter acesso a acolhimento psicológico, escuta qualificada, que pode servir como base para a elaboração de planos de desenvolvimento familiar ou planos individuais de acolhimento, de atendimento, né? Que aí vai dizer de todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa lá dentro, em várias frentes e também com diferentes profissionais. Elaboração de grupos temáticos e terapêuticos,
articulação com a rede de saúde mental e atenção psicossocial também, para que essas demandas em saúde mental possam receber um atendimento qualificado e completo. E também a organização de assembleias, comitês, conselhos para a reivindicação de direitos e participação popular. Aqui eu coloquei entre parênteses ancoragens, porque quando eu estava revisando me lembrei de um conceito, que é um conceito que, se eu não me engano, foi criado por Jorge e Emília Freud, que são professores também, que fala sobre identificar aquilo que liga a pessoa à vida, aquilo que liga a pessoa a uma rede afetiva, aquilo que faz com que a pessoa, apesar de tanto sofrimento, queira continuar vivendo. E localizar isso é extremamente importante para a gente conseguir pensar, bom, aquilo sustenta a pessoa, aquilo é muito importante. O que está faltando também? Né? O que essa pessoa precisa para continuar com força, com vontade de viver, para conquistar mais espaços, né? Então, esse conceito é muito importante e eu acho que a organização dessas assembleias e comitês e conselhos, para as pessoas se mobilizarem, é uma atividade importante para que isso também se organize. Bom, a atuação na rede de atenção psicossocial, e aí vai CAPS ou clínicas escolas, já está mais para atenção especializada, né? E aí essas pessoas podem acessar, por exemplo, atendimentos clínicos psicológicos, realização de grupos terapêuticos, acompanhamento terapêutico, dependendo do caso, e aí a elaboração dos projetos terapêuticos singulares ou planos individuais de atendimento, e matriciamento com trabalhadores na rede, que eu acho que é muito importante, a gente já vai voltar a falar sobre isso. Alguns elementos essenciais na atuação com o migrante e refugiado são, bom, entender que a escuta ela deve ser feita assim que haja presunção de sofrimento. E eu acho que essa é uma questão muito importante, porque uma das coisas que a gente quer fornecer para essas pessoas é a autonomia, né? E para a gente possibilitar esse espaço, a gente tem que saber que a pessoa pode falar a respeito do próprio sofrimento, né? Muitas vezes eu me deparo, assim, quando eu trabalhando com pessoas da rede, ou pessoas que também estão lidando com a população migrante e refugiada, já falam, mas é que todo mundo está traumatizado, é porque todo mundo tem transtornos, e tem algumas coisas assim que talvez conversem um pouco também com uma estigmatização, mas que, antes de mais nada, falam sobre essa presunção de sofrimento. E não estou nem falando a respeito de uma má vontade ao fazer isso. Mas é muito importante que a gente pense, bom, então pode ser que realmente essa pessoa esteja sofrendo, porque é uma condição muito difícil. Mas vamos deixar essa pessoa falar a respeito disso? Vamos deixar que ela conte a própria história? Isso é importantíssimo para a gente pensar na autonomia, né? Bom, compreender também que, por vezes, será necessário trabalho com psicoeducação, então, como eu estava falando, né, a respeito de legislações trabalhistas, a respeito da realidade das coisas que as pessoas vão encontrar aqui, tem diferenças que são muito grandes, e trabalhar com psicoeducação, às vezes é isso, trabalhar para a pessoa conseguir criar expectativas que sejam um pouco mais realistas, então isso vai também ter um resultado em como essa pessoa está sentindo a frustração, né? Porque muitas vezes as coisas não são como as pessoas pensam e também como pintam lá fora, né? Tem gente que está vindo para cá e que antes de chegar aqui tinha uma compreensão completamente diferente de como a gente sabe que é a realidade brasileira. Um outro aspecto, um elemento também, é não esperar encontrar semelhanças quando a gente está lidando com essa população, mas a gente tem que estar aberto à diferença. Trabalhar com migração, trabalhar com refúgio, implica necessariamente a gente estar aberto a lidar, a viver e a aceitar a diferença. Não esperar que essa pessoa com quem a gente trabalha, no final do processo, vai estar gostando da mesma coisa que eu, torcendo do mesmo time que eu, acreditando na mesma religião que eu, fazendo tudo da mesma forma. Não. É trabalhar com diversidade. E isso é essencial para que a gente respeite a história, a cultura, a vida dessas pessoas. Bom, aqui estão algumas referências que eu usei. E é isso. Esse é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E se tiver tempo, o professor Fernando depois me diz, a gente pode abrir para perguntas, tanto para mim quanto para ele.